Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Erenice Salles e como eu havia prometido para vocês, hoje eu estou aqui para começar a gravar meus vídeos falando a respeito de minhas experiências espirituais. Experiências essas que são formadas por sonhos premonitórios, viagem astral, experiência fora do corpo. Eu sou sensitiva, eu vejo, eu ouço e até já toquei em espíritos. Eu sei que é muito difícil imaginar alguém apalpar, tocar no espírito, mas eu toquei, tá? Ninguém precisa acreditar nisso, gente, tá? Ninguém precisa acreditar em nada do que eu estou falando aqui, mas eu preciso contar para vocês. Porque por muito tempo eu fiquei escondida por trás de religiões para poder não assumir esse meu lado, porque eu tinha muito medo do que me acontecia, eu não tinha explicações alguma e fui evangélica, fui batizada, tá? Eu frequentei várias congregações, eu fui batizada como testemunha de Jeová, eu fui batizada na Universal, eu andei por várias religiões, várias congregações, porque eu ia sempre para o lado evangélico. Então, nessas minhas buscas, eu só me perdi. Eu nunca me encontrei. Eu nunca encontrei resposta para as coisas que me aconteciam. Muito pelo contrário, quando eu falava que eu tinha esses dons, as pessoas me excluíam, tá? E os adjetivos que eu ganhei nessa vida de que eu era louca, bipolar, esquizofrênica, doida varrida, o que mais, gente? Possuída, bruxa, e o último adjetivo que me deram é de que eu estou ficando velha e esclerosada. Bom, tudo bem, já levo isso aí numa boa, não esquento mais a cabeça com isso não. Antigamente eu sofria muito, hoje em dia não esquento a cabeça mais com isso não. Quando tudo isso começou, eu creio que a partir dos meus 6 para 7 anos de idade. Minha mãe me disse que o meu nascimento foi assim um tanto quanto apressado, porque eu nasci de 7 meses, que aos 3 para 4 meses eu contraí sarampo, e que esse sarampo veio tão forte que cobriu meu corpo, minha cabeça, da cabeça, né, aos pés, que não havia lugar vago para colocar uma agulha, porque o negócio ficou feio para o meu lado. Ela falou também que meus olhos não abriam mais, estavam cerrados, né, de feridas, e só saía secreção dos meus olhos. Falou também que eu não conseguia mais me alimentar porque o sarampo cobriu toda a minha boca, meus lábios, minha língua, meu céu da boca, garganta, tudo, ferida viva. Foi muito sofrimento para mim. Depois de buscar vários recursos para ver se poderiam amenizar meu sofrimento, chegou-se à conclusão que ninguém podia fazer mais nada por mim, que era só aguardar eu morrer. Não tinha o que fazer, um bebezinho daquele jeito, não tinha condições nem de me colocar roupa, ela colocava fralda, e a única coisa que ela conseguia fazer era colocar maisena no meu corpo, que é para poder tirar a secreção, né? Para poder tirar a umidade do meu corpo. Bom, chegou-se à conclusão de que eu precisava ser batizada para não morrer pagã, porque segundo a crença nordestina, eu sou lá de Recife, né? A criança que morre pagã, ela não vai para o céu, ela fica chorando no cemitério, ela fica chorando perto da casa onde ela nasceu, essas coisas aí. Não sei se hoje é assim, né? Porque o mundo hoje está moderno. Daí, minha mãe já tinha escolhido meus padrinhos, os padrinhos que me batizariam quando eu tivesse com 3, 4 anos de idade, que era poder botar um vestidinho decente, né? Para poder comprar sapatinhos, essas coisas, aquelas coroinhas de flores que as crianças usavam no batismo, sendo que não havia tempo, era emergencial. Tem que batizar para não morrer pagã. Tudo bem. Meus padrinhos eram formados por 3 madrinhas, a madrinha de batismo, a de crisma e aquela que me apresentaria Nossa Senhora, que é a madrinha de apresentação. Não sei também se hoje em dia é dessa forma. Daí, gente, fui batizada na emergência, o padre foi na minha casa, me batizou e eu fiquei lá pronta para morrer. Os padrinhos esperaram um pouco para ver se eu morreria logo após o batismo. Como isso não aconteceu, cada um pegou o caminho da roça e foi para sua casa e eu fiquei sozinha com minha mãe. Minha mãe falou o seguinte: apesar de você não ter a menor possibilidade de se virar devido à sua condição física, você estava muito magra, muito desnutrida, você não conseguia se alimentar, eu não tinha mais o poder de sucção, não conseguia pegar o leite no peito da minha mãe, sem possibilidade de cair da cama. Porém, por desencargo de consciência, sabe, por precaução, minha mãe disse que colocou 4 travesseiros em volta de mim,
embaixo, em cima, do lado, e saiu para poder me dar a última gota de leite. Como que ela me alimentava? Minha mãe pegava o leite, tirava, colocava numa xícara e com o conta-gotas ela pingava na minha boca. Aquilo não me alimentava, né? Mas só pro desencargo de consciência. Ok, minha mãe saiu, me deixou protegida, foi à cozinha e Helenice, bum, caiu atrás da cama. Daí foi aquela correria, aquele chororô, a vizinhança toda em cima, os padrinhos voltaram e todo mundo chorando, todo mundo me pegando no colo. Daí minha mãe me pega no colo e no intuito materno, né, de proteger, de parar de chorar, botou no peito e a partir do momento eu comecei a mamar e pronto, tô aqui hoje contando história para vocês. Começou por aí. Minha história foi diferente, né? Ok, desde esse instante até meus 6 anos de idade, tudo normal comigo. Nada aconteceu que pudesse fugir da normalidade. Sendo que, a partir dos 6, 7 anos de idade, aí sim, aí as coisas começaram a se complicar um pouquinho para mim. Primeiro, eu comecei a ver figuras desenhadas na parede, figuras essas que criavam vidas assim e atravessavam a parede de um lado para o outro. Aquilo eu ficava observando, só que eu via monstros e eu chorava, eu gritava muito. A minha mãe, tadinha da minha mãe, não dormia, meu pai não dormia. Olha, gente, era assim, as minhas noites eram de terror, tá? Daí, à medida que eu fui crescendo, aí foi complicando mais. Eu passei a ter pesadelos terríveis, tipo, eu estava dormindo e de repente eu sentia que tinha alguém acima de mim, mas assim, não encostava, sabe? Não chegava ao ponto de encostar, de esbarrar no meu corpo, mas acima de mim eu sentia uma presença. E naquele instante eu abria os olhos, eu sabia que tinha alguém ali acima de mim, mas não dava para saber porque não esbarrava no meu corpo. Daí eu começava a ter a sensação de que aquela presença estava sugando o meu oxigênio. Eu respirava e aquela coisa respirava junto e parece que chupava, sugava meu ar. E quando eu respirava e soltava a respiração, aquilo sugava. Bom, eu entrava em pânico, é lógico. Eu gritava misericórdia, Jesus. Eu chorava muito, eu gritava muito. Minha mãe ia lá. Detalhe. Nós morávamos num lugar que não tinha rede elétrica, não tinha energia elétrica, não tinha água potável, não tinha rede de esgoto, não tinha absolutamente nada. Nós morávamos num lugar lá onde Júnior perdeu a bota, bem distante da realidade da vida. Lá onde o vento faz a curva. Era lá que a gente morava. Assim, durante o dia eu era feliz, mas quando chegava a hora de dormir, eu ficava perturbada mesmo. Eu queria dormir com meus pais, mas meus pais falavam, você já tá uma mocinha, você tem que dormir sozinha. Eles achavam que eu não queria dormir sozinha por medo, mas era pavor mesmo que eu tinha. Não era medo de dormir sozinha, porque a minha irmã dormia do meu lado. Um detalhe, a minha irmã dormia ao meu lado e não ouvia absolutamente nada. Nem meus gritos ela ouvia. Dormia o sono dos justos lá, enquanto a Helenice era torturada ali a noite toda. A noite toda. Daí, gente, à medida que o tempo passava, a coisa se intensificava. Tipo, eu tava dormindo e daqui a pouco eu sentia que alguém deitava em mim. E aquilo me sufocava, e aquilo me travava, sabe? Eu ficava assim, com os meus pés esticavam ao ponto de parecer um elástico. Eu ficava toda dura, tipo, como se eu estivesse tendo um ataque epilético, mais ou menos assim. Esticava o corpo, travava, a única coisa que eu conseguia mexer legal eram os olhos. Nisso, quando eu conseguia respirar, porque sumia a minha respiração também, prendia a minha respiração, travava mesmo, ficava quadrada em cima da cama assim, ó, tremendo assim, querendo chorar sem conseguir. Naquele tempo, as pessoas diziam que era o Senhor Pesadelo. Era um velho corcunda com um saco de moeda nas costas, que se você puxasse o chapéu dele, você ficaria rico, porque ele largava o saco de moedas. Hoje,
Eu sei que isso se trata da paralisia do sono, que é uma coisa muito séria, que você pode até infartar e morrer. Mas naquele tempo ninguém tinha conhecimento disso e eu, como criança, também não tinha como saber. Eu creio, gente, que eu estava sendo preparada para as coisas que me aconteceriam no futuro. Tipo, ao invés de me colocarem no prezinho, me colocaram direto na faculdade. Se prepara porque o negócio vai ficar feio pro teu lado. Eu acho que meu professor não teve a menor dó de mim, a menor piedade de mim. Foi castigando mesmo, foi coisa pesada mesmo. Daí, gente, eu passei a sonhar com um buraco sem fundo. Um buraco onde eu caía e despencava lá. Eu gritava muito, eu chamava minha mãe, eu chamava meu pai. E, gente, eu sumia dentro daquele buraco. Desaparecia dentro daquele buraco. Olha, eu sabia que não tinha paredes, porque eu não via paredes naquele buraco. Eu sabia que não tinha fundo, porque o tempo que eu despencava naquele buraco, eu simplesmente só rolava, só caía naquele buraco. Gritava a minha mãe vinha com candeeiro, que lá não tinha luz, lembra? O que é um candeeiro, Helenice? O candeeiro é uma garrafa mais ou menos assim, que embaixo fica querosene, aqui fica uma cúpula de vidro. Em cima tem um pavio que vai até embaixo para poder sugar o querosene. Minha mãe ligava, acendia, né, com fósforo. Aqui tinha um regulador que botava o pavio para cima para ficar mais forte a luz ou para baixo para diminuir a intensidade. Esse candeeiro, gente, para falar a verdade, nem todo mundo tinha capacidade. A maioria fazia com garrafa. Nosso já era mais chique. Sendo que a gente só podia ter um, porque era muito gasto de querosene. A minha mãe levava para o seu quarto e eu ficava sozinha no escuro com minha irmã. O interessante é que, mesmo sem energia, mesmo sem o bendito do candeeiro, eu enxergava no escuro. Igual gato, eu enxergava no escuro. Daí minha mãe levava o candeeiro e mostrava para mim que não tinha nada, não tinha ninguém do meu lado, mas eu sabia que tinha alguém me observando, eu pressentia a presença, gente. Era uma sensação horrível, era eu deitar e saber, alguém está me observando, tem alguém me observando. Até que um dia eu acordei com a sensação de que alguém realmente estava me observando. Daí eu levanto, que eu sempre dormia toda encolhida e toda coberta, sabe? Eu escondia meu rosto para não ver as coisas que eu imaginava que estava ali do meu lado e realmente estava, só que eu não enxergava. Sendo que nesse dia eu tive a sensação de que alguém estava ali me observando. Quando eu tiro o lençol, que olho ao lado, o que eu vejo próximo de minha irmã estava dormindo igual um anjinho, uma caveira. Uma caveira sentada, rindo para mim com os dentes mais brancos que eu já poderia ver no escuro, tá? Os dentes mais brancos que alguém poderia observar no escuro, com 2 buracos enormes nos olhos, tranquilamente rindo para mim. Quando eu vi aquilo, gente, eu comecei a gritar, minha mãe, pelo amor de Deus, tem um esqueleto rindo para mim, mãe. A mãe, Nicinha, pelo amor de Deus, criatura, faz oração para dormir, reza pro teu anjo da guarda. Nicinha, a gente já não aguenta mais isso, Nicinha. A gente precisa dormir, seu pai tem que trabalhar. Olha, gente, a minha mãe e meu pai, eles sofreram demais comigo. Meus pais foram torturados também. A pessoa que estava me preparando, deveria ter preparado meus pais também, porque eles sofreram um pedaço. Depois de 20 anos, mais ou menos, é que minha mãe passou a frequentar o Centro Espírita Bezerra de Menezes, então daí por diante é que ela passou a entender o meu lado, mas aí já era tarde demais. Ok, daí Helenice está dormindo. Passou o tempo, o esqueleto sumiu, minha mãe foi lá com o querosene, com o candeeiro, mostrou, ela passou a mão no esqueleto e não sentiu. Olha, Helenice, não tem ninguém aqui, passou a mão, ele tá do seu lado, mãe, ele tá rindo pra mim, mas ela não enxergava, tadinha. Tá, passou o tempo, assim, não ficava nenhuma semana sem eu ter pesadelo, era muito, era assim, um atrás do outro, e repetidos. Até que Helenice tá dormindo e aquela sensação. Tem alguém me observando, gente. Tem alguém me observando. Além do pesadelo, do Senhor Pesadelo, além do esqueleto, além do buraco, além daquela criatura, aquele ser, né? Aquela presença que sugava meu ar enquanto eu respirava, parece que respirava meu ar, eu passei a ver outra coisa. Eu estava dormindo e a presença, sabe aquela coisa? Tem alguém aqui no quarto.
tem alguém aqui no quarto. Aí eu tirava a coberta e ficava com os olhinhos assim, observando. Eu, meu Senhor Jesus, tem alguém me olhando, meu Deus. E ficava, olha, Ave Maria cheia de graça, Pai Nosso, Santa Maria, Virgem Maria, Santa Terezinha, tudo quanto é santo, gente, tá? Eu rezava ali, eu rezava direto embaixo da coberta, mas eu sentia a presença. Daí eu abri os olhos, eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou olhar logo de vez. Aí não vi ninguém, não vi ninguém. Quando eu olho pra cá, eu estava em pé me observando. Aí eu, como assim? Se eu tô aqui na cama, como é que eu tô em pé me observando? Aí eu fechava os olhos, ficava embaixo da coberta. Aí quando eu abri os olhos que eu olhava, eu tava lá em pé me observando. Gente, essa foi muito doida. Olha, eu começava a berrar, minha mãe, eu gritava, meu pai falava desse jeito. Nina, nós precisamos levar essa criança no médico de nervos. Ela tem sérios problemas de nervos. Ela vai precisar tomar remédio. Graças a Deus que eles nunca me levaram, senão eu ficava internada mesmo no Pinel, porque ninguém iria entender o que eu estava passando. Gente, eu me vi em pé e de cima eu me via deitado. Veja quantas experiências eu já passei aí, tá? Daí, um sonho que eu tinha maravilhoso sonho que eu tinha, era quando eu sonhava que eu estava voando. Era maravilhoso esse sonho. Acho que era assim, eles davam uma trégua para mim, vamos dar uma trégua para ela, porque senão ela vai pirar. Aí me levavam para as nuvens, porque lá, gente, eu ficava despojada do peso do corpo. Eu me sentia como um papel bem leve, flutuante, sabe? A coisa mais linda do mundo. Era maravilhoso. Tá, aí passaram-se todos esses. Passaram-se não, progrediam, mas cada vez repetidos. Daí, gente, eu tô dormindo e tive a minha primeira viagem astral. Fui levada para um lugar. Olha só, durante esse tempo todo, já tive. Eu fui a sensitiva, né? Que eu pressenti a presença. Eu fui cair naquele buraco que eu não sei nem qual a experiência que se dá aí. Eu vi o esqueleto, tá? Eu me vi, ou seja, experiência fora do corpo, né? Várias outras experiências aí. Daí, gente, eu fui levada para um lugar. Eu, Helenice menina, com 11 anos mais ou menos. Eu vi que eu estava em um lugar bem antigo. Do meu lado direito, canavial, do meu lado esquerdo também canavial. Muitas canas lindas, altas e grossas. Muito lindas. E assim, o terreno que separava um canavial do outro era arenoso. Assim, tipo campo de futebol, bem largo, assim. Desculpa que eu já tô ficando rouca de tanto gravar vídeo e apagar, porque sempre acontece um barulho, alguma coisa, eu tenho que apagar. Então, gente, entre um canavial e outro, havia um espaço que era arenoso, terreno arenoso, tá? Daí eu observava atentamente, assim, o corte de cana para dividir, sabe? Entre o canavial e o terreno, era milimetricamente cortado. Assim, não tinha uma folha fora do lugar que passasse para o outro lado. As raízes também ficavam todas postas assim, tipo, perfeito, muito perfeito. Eu acho que o dono deveria ser muito exigente. O que eu vi? Eu vi alguns funcionários que estavam parados, observando o que iria acontecer. Eu vi pessoas muito bem vestidas, senhores muito bem vestidos, ali, cruéis mesmo, tá? Que estavam parados e mais funcionários do lado esquerdo do canavial, todos parando, observando aqueles carrascos que estavam fazendo maldade com a mocinha. A mocinha em questão era eu, sendo que eu, Helenice, com 11 anos, me observava com mais ou menos 20, 22 anos. Eu tô preocupada com o tempo do vídeo, tá, gente? Por isso que de vez em quando eu tô olhando para baixo. Eu me via com 20, 22 anos, mais ou menos. Eu era uma menina esbelta, magrinha. Eu tinha os cabelos compridos, castanhos dourados, com, assim, fios dourados. Eu tinha uma roupa, assim como os outros funcionários, roupa feita com tecido de saco de feijão, saco de trigo. Não aquele bem clarinho, bem branquinho, o mais escuro, tá? As nossas roupas era assim, era formada com esse tecido. Eu vesti uma saia godê. Para quem não sabe o que é uma saia godê, né? Porque
Acho que nem, a pessoa nem usa isso mais. É mais ou menos assim, gente. Ah, eu escrevi errado, peraí. Deixa eu desenhar pra cá. É mais ou menos nesse tipo assim, gente. É uma saia que começa assim, ó, bem fininha, tá vendo? E fica bem compridinha embaixo. Então, essa saia que eu usava. Eu estava com esse tipo de roupa e eu estava sendo torturada por esses senhores. Eles me amarraram as pernas de um carro e o vídeo já tá dando um sinal de que tá comprido. Amarravam minhas pernas em um carro e as mãos no outro, e esses funcionários dele me esticavam naqueles carros. Eu gritava muito, gente. Eu amanhecia toda dolorida, meus ossos, eu sentia meus tendões quebrando, meus ossos quebrando também. No dia seguinte eu não conseguia movimentar os braços. Tá? Não conseguia, porque o que eu sentia no sonho, no dia seguinte, quando eu acordava, o meu corpo respondia às mesmas dores que eu sentia. A minha mãe dizia que era porque eu estava crescendo e meus ossos estavam esticando. Bom, essa era o que ela podia formar naquele momento, da explicação que ela podia dar. Bom, aí foi o começo de minha vida, tá? Daqui a pouco eu conto para vocês o resto eu vou assim gravar um vídeo por semana, porque já tá mostrando que tá cumprido. Tchau para vocês, tá? Semana que vem. Eu vou botar o cartão aí, porque esse cartão tá pouco também para aguentar o vídeo. Então, gente, é isso, tá? Semana que vem eu gravo outro vídeo, conto pra vocês um pouco de minha vida e vocês vão ver que nada mole. Tchau, gente.